Boa noite, pessoal. Meu nome é Jorge André. Gostaria de agradecer o convite da nossa amiga Sueli, do Centro Espírita Nosso Lar, para essa conversa de hoje à noite com vocês, de um tema bastante sugestivo, bastante sério, e no qual tanto a medicina atual como a psicologia, a psiquiatria estão diante desse vácuo, né? Tanto o vácuo psicológico, como o vácuo médico, como o vácuo humano. Mas antes da gente iniciar a nossa live, né? A nossa conversa com vocês, a gente vai fazer uma pequena prece de agradecimento e pediríamos que todos vocês que tiveram esse interesse, né, que estão entrando, que receberam as mensagens, passem para os seus familiares, passe para os seus amigos, porque hoje, nos tempos que nós vivemos, com tantos fatores de inconsistência, de desequilíbrio, nós nunca fomos tão testados do ponto de vista da depressão, das ações, do proativismo, da saúde, corpo, mente e espírito. E seria um gesto de caridade para com nossos amigos, nossos pais, irmãos, primos, parentes, receber algumas informações da doutrina dos espíritos nesse momento. Senhor Jesus, Mestre amado, Nossa Senhora, nossa Mãe querida, grande consoladora da humanidade, Eurípides Barçanufo, Joana de Ângeles, todos aqueles mentores, Dr. Bezerra de Menezes, todos aqueles grandes espíritos que se colocam à disposição do amor e da ajuda à nossa grande humanidade, tão perdida e desconsolada diante de tantas dores. Que nessa noite, Senhor, todos nós sejamos inspirados para que a gente possa não só transmitir palavras, mas ensinamentos, entendimentos e afetividade diante dessa majestosa doutrina dos Espíritos. Damos assim por iniciado nosso estudo, nossa palestra, nossa live de hoje. Obrigado, Marta, Fernanda, todos aqueles que estão aí entrando no canal do Centro Nosso Lar. Meus amigos, o tema de hoje é depressão e obsessão. Dois temas, boa noite, Dijane. Dois temas bastante difíceis de se compreender, de se explicar e de se tratar. Mas, graças a Deus, nós temos esse compêndio da doutrina dos Espíritos que vai fazer com que nós possamos ter diretivas, ter canais, ter roteiros para nos livrar. Nesse exato momento, a minha amiga Vanessinha, da Oncobem, está ministrando também uma palestra em outro local, falando exatamente de depressão. Mas eu queria passar para vocês que a depressão e a obsessão são situações que nós podemos ter tratamento, nós podemos ter orientações, nós podemos ter ajuda. E diante de tantos problemas dessa ordem psicológica, nós partiremos lá atrás no compêndio psicológico de Joana de Ângeles, onde ela, com certeza, com essa dupla Joana de Valdo, conseguiu iniciar todo esse roteiro para a medicina psicológica, que hoje nos atende 20 e 30 anos atrás, preparados por esses roteiros. Aqueles médicos que ainda são minoria conseguem visualizar nós, seres humanos, como algo além do corpo, algo além do orgânico,
algo além do fisiológico. Hoje, aliados com a psicologia, com a neurociência, né, com a física quântica e com os conhecimentos espirituais, que hoje ainda estão sendo distribuídos pela doutrina dos espíritos, pelo espiritismo em si, futuramente vai ser generalismo, compêndios, ensinamentos globais, onde já se diz há muito tempo, nos nossos livros psicografados, que o espiritismo não é o futuro da religião, é a religião do futuro, né? Por quê? Porque todos nós entenderemos a água fluidificada, o poder do sol, o poder dos raios ultravioletas, além do que a gente vê hoje minimamente estabelecido no livro Saúde de Miramês e João Nunes Maia. É um livro maravilhoso que nos dá um roteiro de toda uma saúde mental, corporal, fisiológica, para que a gente passe ao lado, mas não entre no processo depressivo. Que a gente passe ao lado e não entre no processo obsessivo. Mas como é que a gente vai abordar isso de uma forma tranquila, de uma forma que a gente possa se socorrer e socorrer a terceiros? Primeiro, nós vamos começar com as depressões reeducativas. Aqui nesse livro, Reforma Íntima Sem Martírio, é o que nós estamos vivendo hoje nesse início de século, terceiro milênio, do ano de 2000 até, nós estamos já em 2022. Nós estamos no 22º ano do terceiro milênio. Então a gente tem que ter a consciência de que todos os nossos compêndios, atitudes, pensamentos, palavras, elas já vão ser diferentes. O mundo está mudando e agora o próprio planeta em si, a estrutura orgânica desse ser, dessa mãe, né, que muitos disseram várias características, mas que os próprios seres espirituais que constituíram essa formação através da governança do Cristo já nos diz que essa mãe Terra está passando por uma mudança, né, parapsicobiologicamente falando, em todos os seus aspectos. E como nós somos seres integrados a essa mãe, né, a esse orbe, a esse planeta, daqui nós tiramos nutrientes, tiramos todas as nossas necessidades, e aqui está o fluido cósmico universal adentrando nessa atmosfera terrena, onde nós todos respiramos o mesmo oxigênio. Aí vocês já param para pensar e já param para analisar, né? Boa noite aí a todos que estão entrando agora. Agradeço muito a presença de vocês. E nessa biosfera, né, onde todos nós trocamos energia, amor, sentimentos, emoções, vida, morte, todo esse compêndio, né, todo esse complexo entrelaçado que se chama bioma terrestre e bioma humano, né? Nós precisamos primeiro entender a parte dessa natureza, que é essa interligação. Estamos todos interligados, queiramos ou não, egoisticamente pensando ou não, né? Orgulhosamente pensando ou não. Então a gente tem que começar a reflexionar sobre isso. E o que é que fala a bibliografia de Joana e de Hermance, já nesse compêndio de depressões educativas? E olha só o que é que o Evangelho nos diz. Sabeis porque, às vezes, uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida. Por que isso acontece? E olha só a lição que ela nos passa. Dores existenciais que não as experimenta. À luz da ciência, a depressão primária é o primeiro quadro. São os nossos vazios existenciais. Toda vez que a gente foge do percurso da auto-missão, que a gente se comprometeu lá, a gente começa a ter esse vazio. E esse vazio vai se manifestando ao longo dos nossos chakras. Desde o chakra básico, né, que estão todas as nossas gônadas, as nossas energias sexuais, o nosso poder de criação, de formação de outro ser humano, até o chakra 2,
que é a parte que vai subindo a parte do sistema digestivo, o chakra 3, que é o sistema gástrico, ao chakra 4, que é o nosso sistema cardíaco, coração, essa válvula propulsora de amor, de sentimentos. Seja bem-vindo, Fabiano, todos que estão aí nos assistindo. E aí, esses elementos, né, que a gente chama de elementos chakrais energéticos, que estão ligados ao nosso corpo, o nosso corpo mais quintessenciado, que é o perispírito, ele se comunica com o corpo físico através dessas válvulas energéticas chamadas chakras. Quando a gente vai se desligando, vai malbaratando, vai usando cada órgão, cada plexo de uma maneira egóica, de uma maneira muito orgulhosa, usando os vícios morais e não as virtudes, a gente começa a ter problemas seríssimos. Boa noite, meu querido Rafa. Parabéns pelo seu aniversário hoje, rapaz. Seja bem-vindo. Então, assim, a gente começa a ver... Bem-vindo a Maurílio, grande amigo. Bem-vindo a Cacilda, da AME. Então, a gente começa a ver que as depressões começam a aparecer. Elas vão eclodindo devagarzinho, em microvazios, né? Desequilibrando os nossos chakras, desequilibrando o nosso sistema circulatório, afetando já, saindo de um corpo mais quintessenciado, que é o perispírito, atingindo já o corpo físico e causando danos de elevada ordem, né? Tanto fisiológica, psicológica e espiritual. Grande Cacilda, seja bem-vinda. Só pessoas maravilhosas aqui na nossa live, viu? Então é o seguinte, pessoal, o que é que acontece? À luz da ciência, essa depressão primária começa pela nossa fuga aos nossos compromissos morais. E aí, esses compromissos morais, é como a Vanessinha estava falando lá no outro chat, no outra live, que a depressão, a nível da medicina hoje, ela é analisada com vários problemas de neurotransmissores, problemas de droga, problemas de abusos, né, do álcool. E esses problemas nada mais são do que justificativas técnicas de comprovação material, afetando o corpo material, mas já antes atingido, desequilibrado pelo corpo quântico. Então não adianta a gente tratar remendo novo em calça velha, né? O que é preciso é que todo esse aparato de medicina, de psicologia, já que a Cacilda está aqui com a gente, de filosofia, de todo esse estudo do ser humano, da mente humana, né? Da área psicológica, da área neurológica, da área quintessenciada, da física quântica, que vai ser já a física usual desse nosso novo milênio. E já estamos atrasados, né? 22 anos já. E muita coisa tem que ser desenvolvida e posta em prática, como diz Joana, como diz Divaldo, como disse o Chico, como está dizendo hoje Hermance, Eurípides, Dr. Bezerra, né? Então a gente tem que começar a pensar um pouquinho nisso. Não adianta dizer, eu fumei demais, eu sou um cara altamente viciado em maconha, em heroína, em cigarro comum, e eu estou desequilibrando pela nicotina, pelo excesso de droga, a minha mente. Tá, mas esse princípio não foi originado porque a sua mente viciada, isso é, pelo sistema orgânico viciado, provocou. Não. Toda a nossa vontade, ela é original do espírito. Então possa-se, até por um estudo de mestrado, doutorado, de especialização, e o doutor Gelson Luiz Roberto, nesse livro lançado recentemente na AME, né, a Joana de Ângeles, que faz parte as contribuições de Joana de Ângeles para a análise dos transtornos mentais. Aqui nesse compêndio, que eu acho, a Cacilda sabe até melhor do que eu, mas eu não sei se é a tese de mestrado ou doutorado dele, aqui ele fala dos transtornos sexuais de gênero, dos transtornos de personalidade, ele fala dos transtornos de personalidade narcisista, os transtornos de personalidade de dependente, os transtornos de personalidade antissocial, os transtornos de personalidade histriônica, né? Que ele faz aqui um compêndio entre a Sheila, a doutora Sheila Tereza Carmona, que já até fez live aí com a AME,
o próprio Gelson Luiz Roberto. E aqui também ele fala do transtorno de personalidade e a parte da esquizofrenia. Quantos casos nós temos nas nossas famílias de pessoas que têm esquizofrenia, bipolaridade e muitos desses transtornos. Transtorno de personalidade chamado paranoide, as fobias, os nossos medos, e Chico já dizia isso, né? A gente nunca deve abrir as comportas do medo. Por quê? Porque a gente, ao abrir as comportas do medo, a gente vai se desequilibrar. E a partir daí, nós vamos estar abrindo um canal de baixa vibração, onde a gente não vai ter mais a prática da consciência, do autoenfrentamento e da consciência de pensamento, atitudes e atos, palavras. Então a gente tem que começar a fazer esse enfrentamento. E nessa fase que nós estamos vivendo hoje, boa noite, Dolores. Dolores lá de Juazeiro do Norte, assistindo aqui nossa live. Seja bem-vinda, minha querida. Então é o seguinte, a gente tem que começar a pensar que agora é conosco. Todos esses conhecimentos. Aí nós temos também, ele fala aqui, Dr. Gelson, dos transtornos mentais de infância. Quantos de nós somos ainda aquela criança mental e não quer largar o osso, ou largar o pirulito, ou largar o bolo, ou largar o mimo, e leva esses transtornos para a fase adulta, e você prejudica sua relação de trabalho, sua relação com o companheiro, suas relações afetivas. E aí ele fala da construção do suicídio em nossas vidas. A construção constante, né? Pequenininha, pedrinha sobre pedrinha, mas vai de construir. Eu até sugeriria, né, com muita humildade e sem nenhum cabedal para fazer isso, mas que essa construção eu botaria entre aspas, né, nesse compêndio dele, porque provoca a destruição, né, dos nossos corpos físicos e o desequilíbrio atômico da nossa consciência universal, que é o próprio espírito, né? Por isso que a gente se perturba tanto quando a gente comete atos contra a gente mesmo por falta da relação da consciência, né? Então, assim, é um compêndio maravilhoso, daria um belo estudo numa casa espírita, né? E a gente já está lendo isso, né? A AME já está lendo isso, foi adquirida através do Clube do Livro, e é um convite que eu faço às pessoas, principalmente aos profissionais da área da medicina, da área da psicologia, da psiquiatria, que façam essa imersão, né? Que façam esse estudo do ponto de vista humanístico, como diz Bezerra de Menezes, né? Juntamente com Eurípides, onde eles se juntam, unem-se em médios no Hospital Esperança e vêm nos socorrer, porque nós pegamos todo esse conhecimento espiritual da doutrina dos espíritos e simplesmente colocamos o fator de religiosidade. Então, lá no Hospital Esperança, através de Eurípides, Dr. Bezerra, toda essa herde de médicos também, Dr. Inácio Ferreira, prepara-nos, sem médicos, para psicografar obras conscienciais, obras de autoenfrentamento, obras de exercer o espelho de quem você é. Sair pela tangente das doenças morais, dos vícios morais, se enfrentar e não ter medo desse enfrentamento. Então é a partir daí que a gente começa a perceber que existe a depressão e é como a irmã se fala, as depressões reeducativas. Então boa parte dessas depressões elas são crônicas. E eu escutando lá a doutora Vanessa na sua live, essas depressões elas vão se aprofundando, né, do ponto de vista médico. Então vai chegar a determinado momento que além de ser crônica, vai se aprofundando. E aí você vai descendo nesse poço do seu íntimo, fazendo quase um percurso, né, que começa aqui, onde você vai estagnando esse seu chakra frontal, o chakra coronário, você vai bloqueando tudo isso, o chakra faríngeo vai se intimidando, né? E aqui, já se conectando com o chakra cardíaco do coração, você não consegue mais emitir felicidade, alegria, espontaneidade, amor,
vontade de construir, vontade de mudar, vontade de vencer, e começa a bloquear todas as suas energias, colapsar os seus órgãos, porque você entrou num processo crônico de vazio existencial. E aí eu convido vocês, né, como ela fala aqui, nessa ótica, a depressão é um doloroso estado de desilusão que comete o ser em busca da sua recuperação perante a própria consciência na vida física. Então a gente tem que começar a encarar os nossos vícios morais como uma coisa assim, cara, isso é normal. Eu vivenciei várias vidas tendo prazer daquela coisa oculta, tendo prazer de fazer algo errado, tendo prazer de se ver algo errado, ter aquele prazer do que é ruim, mas que me dá um gozo diferenciado, uma coisa que faz com que eu busque de vez em quando. Pessoal, nós estaríamos, se continuarmos desse jeito, nós estaremos caminhando para uma grande desilusão conosco. Nós estamos dando vazão a um processo biomecânico de gozo, de prazer, onde a gente vai estar desgastando as nossas energias, nossas glândulas, os nossos plexos, toda a nossa corrente circulatória. Nós vamos estar se desgastando e vamos estar perdendo vida. E é nesse perder de vida que ela fala, que o Gelson fala, da questão do caminhozinho que a gente vai construindo para o suicídio. Isso é, a gente vai morrer antes da nossa programação estabelecida. Seja bem-vinda, Elisângela, Hilda, Igor, Márcia, todos vocês que estão aí na live. Então a gente tem que começar a identificar, a mapear. E às vezes a gente tem que ser muito consciente das nossas falhas inconscientes. Dá para entender isso? É o seguinte, cara, eu cometo isso, eu sou egoísta naquilo, eu sou orgulhoso nisso, eu jogo contra eu mesmo, eu abuso de mim mesmo, eu saboto a mim mesmo, sabe? Eu tenho um prazer oculto nesse tipo de coisa. Então você vai identificando, você vai mapeando, você vai escrevendo e você vai começar a perceber que você está fazendo uma espécie de diagnose de você mesmo. Sabe quando você vai comprar um imóvel, ou alugar um imóvel, você vai visitar o imóvel e você começa a ver as paredes estão com infiltração, o sistema elétrico está com os fios aparecendo, a tomada você liga e ela fica piscando, o forro está cheio de manchas, o teto está faltando as telhas. Pois é, a gente quando vai comprar, alugar ou visitar um imóvel, visitar uma pessoa, às vezes a gente olha isso, né? E esse estado físico construtivo do imóvel, fisiológico do ser humano, é como se nós fôssemos essa casa, esse edifício. Nós temos que ver como é que está a nossa fundação, como é que está nossos pilares, nossos braços, nossas pernas, como é que está os andares, como é que está toda como é que está o revestimento de parede, como é que está as janelas da nossa alma, né? Então, como é que está nosso teto? Se a gente botou só um pedacinho lá tá todo cheio de goteiras, né? Se não existe um para-raio, que é aquele sistema eletromagnético que não deixa que os equipamentos queimem, que é o nosso pensamento, a nossa transmissão. Então a gente tem que começar a fazer esse relatório de enfrentamento com a gente para mapear um processo depressivo ou obsessivo, que começa na depressão, em minhas obsessões. Então, conversando com um amigo querido, ele dizia o seguinte: Jorge, ele teve sérios problemas, ele teve problemas grandes nessa questão da sexualidade, ele teve muitos problemas com a família, muitos problemas com a esposa, muitos problemas com tudo que envolvia a família, né? E ele foi acolhido depois pela família. E nesse acolhimento, que ele teria morrido, teria ficado sem nada, em todos os níveis, psicológico, sentimental, material, porque na fase de desregramento abandonou tudo. E depois ele me confessou, né? Quase que como um confessionário. Ele disse: Jorge, eu descobri quando começou a minha obsessão. E eu disse: quando, fulano? Ele disse: rapaz, começou quando eu tinha 7 anos e eu estava na varanda de uma rede e eu senti uma extrema necessidade fisiológica, sexual, de ter um tal pensamento.
E eu tinha certeza que esse pensamento não era meu. E a partir daí eu fui dando margem a essa emoção. E quantos pais já chegaram para mim, nas palestras, nas visitas às casas, que dizem: Jorge, eu não sei o que é que eu faço. Eu digo: o que é que está acontecendo, meu irmão? Aí ele diz assim: a minha filhinha de 3, 4 anos, ela fica sentadinha na mesa na hora do jantar e fica mexendo, né, a genitaliozinha. E aquilo ali começou a prejudicar a família, porque era toda hora, aumentou. Quantos, às vezes, crianças, homenzinhos, ficam também ali burilando, né, a sua genitália, o seu aparelho fisiológico. E os pais não entendem, não compreendem a vida antecessória, não compreendem a energia que às vezes eles mesmos trazem já para um processo obsessivo avançado, e a criança é a primeira a ser atingida, e a família toda. E pessoal, a afetividade está totalmente ligado à sexualidade. A nossa energia sexual é energia criativa, é uma bênção divina, e nós temos que ter um enfrentamento da necessidade de compreender a evolução disso. Então, que você diga assim: Jorge, eu não consigo. Jorge, eu me desregro. Jorge, quando eu vi, eu já fiz. Ou já estou relacionando outras pessoas com tudo isso. Eu já estou solapando, estou desequilibrando. Mas você tem que enfrentar. Você tem condições de enfrentar com a ajuda profissional, com a ajuda espiritual, com a ajuda familiar, mas você tem que enfrentar. Porque esse processo inicia na minha obsessão na infância, e depois, Jefferson, seja bem-vindo, Francisco também. Então assim, esse processo se inicia na infância e simplesmente você pode dar vazão, e quando chegar no nível de adolescência, você extrapolar essa energia e ter uma sucessiva cascata de desafetos, de desequilíbrio, traçar sua vida por um caminho que você não tem mais direção nem controle. E aí todas as suas dores e todas essas consequências dos gatilhos de depressão que vão surgir na gente vão ser por falta de educação, falta de amorosidade, educação do afeto e essa singeleza, né, que a gente chama de Eurípides e Hermance, com esse compêndio de Joana, e desde Chico, que traz para a gente a educação evangélica, né, do Evangelho do Cristo, depois a educação psicológica e agora a educação da consciência, com a questão dos coeficientes de inteligência emocional, aí passado por tantos escritores maravilhosos. Então a gente tem que começar a se preparar, que a única forma de vencer isso, e nesse livro, pessoal, Espelhos da Alma, uma jornada terapêutica, aqui de Valdo e Joana, eles falam exatamente isso. A gente começa cortando o que eles chamam aqui de cordão umbilical. Nós nem imaginemos o que nós poderíamos ser se a gente visse o nosso processo reencarnatório, e às vezes tão longe nós já fizemos o desvio do caminho. Então é muito importante, a qualquer momento, se você tem 80, 70, 60, 50 anos, 40, 30, 20, seja a idade que você tiver do corpo físico. O que importa é a sua vontade de mudar, a sua vontade de querer mudar essa trajetória de dor, de autossabotagem, de sofrimento, de mini pequenas obsessões. Aí você se obsedia, você gosta, você para. Você se obsedia, você gosta e você continua. Aí depois você para. E você vai sempre crescendo na obsessão. E você vai provocando gatilhos, tristezas. Porque depois que você tem aquele gozo de algo que você fez contra você ou contra alguém, que você sabe, porque você tem uma consciência universal, que é Deus no seu coração. É a sementinha de Deus, porque nós somos filhos de Deus. Então quando você começa a perceber que você está se sabotando, você está deixando aquelas obsessões entrarem em você, porque você não faz uma reflexão, como diz Santo Agostinho, né? E Santo Agostinho começa pela leitura, né? Então vamos ler, vamos dedicar 10 minutos antes de dormir a uma pequena obra espírita,
holística, ecumênica, né? Que fale do bem, porque nós já passamos o dia todo escutando mensagens ruins. Então, a gente precisa simplesmente começar a mudar os nossos hábitos. E aí, nós espíritas, nós precisamos ter determinação, escutar, praticar, colocar metas. E às vezes você pensa que simplesmente o amor, a consciência é algo que de repente chega assim, gratuitamente do céu. Não é. Nesse compêndio de educação do afeto, né, em laços de afeto, da irmã Sidufo e do Vanderlei Oliveira, que já é uma terapia desse novo milênio, ela fala que simplesmente o ato de amor, ele é como uma ginástica, ele é como uma academia. Você quer ter músculo, você quer ter saúde, você tem que se exercitar todos os dias. Você tem que comer melhor. Você tem que escolher os alimentos que vão lhe dar saúde. Então é a mesma coisa. Se você quer ter uma saúde espiritual, você tem que saber quem você é por trás desse corpo. Quebrar o espelho dessa ilusão de que você é aquelas sensações que você usa do seu orgulho diário, né? Ah, eu sou o engenheiro, o perito, o doutor, o médico, o enfermeiro, o dono daquela empresa. Não, pessoal. Nós não somos nada disso. Nós somos espíritos eternos, vivenciando uma experiência terrena, e cada experiência tem uma função distinta. Aqui eu reencarnei como príncipe, como rei, passou, eu fui bem, eu fui mal. E eu trouxe comigo o reflexo disso, na personalidade, na vontade, na sensibilidade de eu ver as coisas. Então a gente precisa exatamente fazer isso. Esse enfrentamento mais íntimo de você ver nas pessoas o que elas provocam de bom e de ruim em você. Então eu sempre disse lá para minha amiga Kátia, esse enfrentamento, né? De repente você não pode ver determinadas coisas, mas o Cristo, Deus, claro que não é uma diferença quântica absurda, né? Vê tudo e ama tudo. Ele vê em estados quânticos uma pessoa aqui matando outra e consegue, no seu infinito amor e infinita inteligência, principalmente amor, ele consegue ver o porquê de cada coisa e não julga, né? Ama, compreende, e as leis estão aí, as leis morais de amor, justiça e caridade. Então, antes de a gente começar a pedir errado, a agir errado, até não pedir, né? Andar tropeçando todos os dias tentando consertar algo que a gente nem sabe consertar, a gente tem que começar a ler, a estudar, fazer o evangelho no lar. Por que o evangelho, Jorge? É porque você é religioso? Porque você é espírita? Não. O evangelho é um livro, é um tratado eterno para todas as religiões, para todas as humanidades que aqui vão vir. Por quê? Porque fala de amor, fala de justiça divina, fala de caridade, né? Então, é um verdadeiro compêndio para a evolução moral, para a elevação moral. Eu estava falando ontem aqui no nosso evangelho, no lar, por que o Cristo, naquela hora que estava ele, Barrabás, ele simplesmente não olhou para aquela multidão, depois que Pilatos perguntou quem que queria ser crucificado, quem que deveria ser crucificado, e a população ficou lá e acabou elegendo Barrabás pelos impulsos da frequência do planeta naquela época e pelo vicejo, né, da energia sexual, da morte, né, da transformação, da ganância. Cristo simplesmente poderia olhar com aquele olhar maravilhoso, a sua energia de governante desse planeta, e envolver todos num só coração. E ele talvez nem fosse crucificado, mas ele usou a sua mais alta humildade. Ele usou a capacidade de cada um, no seu estado íntimo, decidir. Ele não se sabotou, porque se ele fizesse isso, ele não era o Cristo. Ele estaria usando o poder da sua imensa capacidade
quântica que ele tem. Então assim, a gente começa a ver que isso é que tem valor. É quando você ajuda alguém através do seu próprio erro, do seu próprio vício. E você diz, cara, eu consegui ajudar. Porque a ajuda ela é necessária de qualquer forma. E aí você começa a se autodescobrir. Você começa a se perdoar. Você começa a se auto-encontrar. E você vai diminuindo as obsessões. Entendeu? Você vai diminuindo as obsessões. E você vai começar a perceber que nesse momento é interessante que você vai expandir. Você vai se destacar no ponto de vista da frequência. Toda vez que você é você mesmo, que você está buscando algo melhor, toda vez que você age dessa forma, todos os seus chakras se convertem, até esse chakra coronário se expandem em amor, justiça e caridade. E aí as obsessões começam a ficar leves, porque elas não vão ser mais retroalimentadas pela sua culpa. Porque o mecanismo de culpa é como se fosse um programinha. Fiz algo errado, não era para ter feito, fiz, aí volta esse ciclo. Fiquei triste. Não fiz, eu me compenso de outra forma. Então, se você começa... Boa noite, Núbia. Eu acho que a Núbia é lá de Pio Nono. Seja bem-vinda. Boa noite a todos que estão aí, o Sérgio, Douglas. Então, assim, esse mecanismo a gente tem que começar a enfrentar, mapear. E uma coisa que eu acho fantástico, nesse livro, que eu acho que é o 7º livro, porque nesses livros de Hermance Dufour, no final de cada livro, Dr. Bezerra de Menezes, ele faz um destaque. Ele faz um destaque endossando a obra de Hermance e dizendo que o grande objetivo da humanidade é amar. Amar e se humanizar. O que é se humanizar? É toda vez que você tem um vizinho espírita, um vizinho do bem, de boa vontade, a vida da sua rua melhora. Se a vida da sua rua melhora, o seu bairro melhora. Se o seu bairro melhora, a sua cidade melhora. Se a sua cidade melhora, o seu estado melhora. Se o seu estado melhora, o Brasil melhora. E se o Brasil melhora, o mundo melhora. Então é uma questão de PG, de progressão geométrica, de micro e macro universo. Quando a gente faz a nossa parte, simplesmente o universo conspira a nosso favor. E aí o universo faz por todo mundo que está naquela mesma sintonia. Então, se a gente se enfrentar, a gente elimina o vício moral, a gente elimina o obsessor, que às vezes somos nós mesmos que obsediamos quem desencarnou, porque a gente teve a oportunidade da reencarnação e o obsessor não teve, por muitos motivos que não cabe a nossa análise, nem o nosso julgamento, ou pela dor que foi tão grande que ele não conseguiu, ou ela conseguiu reencarnar. E aqui nós tivemos uma nova oportunidade com a borracha da memória apagada. Isso é, vamos começar como se nada tivesse, como se nenhuma atrocidade eu tivesse feito. Isso é bom, né? Deus nos dá essa oportunidade. Mas ao mesmo tempo ficou lá as pessoas que a gente magoou, solapou, matou, enganou, né? A troco de quê? Das nossos vícios morais, que eram tão importantes. É tão bom, né? Ter as coisas. Mas por quê? O que é que você vai fazer com elas? Por que é bom isso? Por que é bom aquilo? Toda vez que você fizer algo, pergunte se isso é bom para você e para quem estava ao seu redor. Gerencie melhor seu tempo, porque com essa gerência você vai dar preferência à vida. Tempo é vida. Gastou, não tem mais. Não há como negociar o tempo. E nessa 7ª obra que Bezerra também endossa nos seus preâmbulos, Jesus, a inspiração das relações luminosas. É o 7º livro desse compêndio de Hermance Dufour, que ela fala dessa mudança afetiva e educação afetiva, que começa com laços de afeto, mereça ser feliz, reforma íntima sem martírio, escutando os sentimentos, prazer de viver, diferenças não são defeitos. Jesus, nas suas relações luminosas,
que esse livro é um verdadeiro tapa na cara e olhar no espelho todos os dias. A gente vai descobrir aqui coisas e incursões de emoções e afetividade que a gente nunca viu na nossa vida. Ele fala de alto amor, descobrir as pessoas que amam, que estão pertinho da gente. Ele fala do Jesus e os relacionamentos luminosos. Por que Jesus é a nossa referência? Ele fala das pessoas vazias, das pessoas angustiadas perto da gente. E às vezes a gente não sabe nem agir com essas pessoas, nem conosco. E eu marquei aqui algumas coisas para falar para vocês, rapidinho, de como é o verdadeiro botãozinho vermelho na consciência. Aquele que aperta a gente não consegue mais. E ele diz aqui, ó, olha só. Carente é uma pessoa com um buraco no peito, que acredita que a outra pessoa poderá preenchê-lo. Então, olha só. Se você não identificar a carência nas pessoas, você vai ficar sempre dando, e a pessoa nunca vai conseguir receber porque o buraco está lá. O vazio é tão grande, criado por obsessão dela mesma ou de terceiros, que já virou depressão. Você não vai conseguir. Ninguém consegue mudar ninguém. O nome do livro, Vânia, é Jesus, a inspiração das relações luminosas. É o 6º livro do compêndio Hermance Dufour, nesse tratado que Eurípides e Bezerra, e junto à comunidade espírita do Hospital Esperança, no plano espiritual, lança para atender nós espíritas, para a gente cuidar da nossa relação moral e nossa consciência, porque nós estamos desencarnando como religiosos do novo tempo, cheio de problemas psicológicos, cheio de depressão, porque a gente se acha dono de centro, se acha o grande palestrante, se acha a grande pessoa intelectual, e a gente é apenas um católico reformado com princípios espíritas. Chega lá querendo ver Allan Kardec, Bezerra de Menezes, achando que temos um lugar ao sol, e nós entramos num processo de fuga dos nossos vícios morais tão grandes que a gente nem enxerga quem realmente nós somos, né? E às vezes a gente começa, principalmente hoje nesse mundo de internet, que tanta atração nos traz, ainda solapando as nossas disciplinas e as nossas vontades de construir um ser mais simples, né? Um ser mais equilibrado, fisicamente, psicologicamente, espiritualmente. Ela fala aqui outra coisa, das relações sadias necessitam de responsabilidade e não de controle, né? Nós não somos donos de ninguém, então também tem um processo de microobsessão que vai gerando a depressão, né? Quem acredita que o domínio sobre as pessoas é uma expressão saudável de poder, vai encontrar pela frente muito desgaste, muita mágoa e problemas desnecessários. Ninguém consegue controlar ninguém, porque justamente o pensamento, os atos e as palavras é algo inerente a cada um. Então, às vezes, grandes problemas de relacionamento se dão por essa falta de controle que as pessoas querem ter do outro. E não conseguem, e aí começam os grandes desastres, né? De possessividade, desvios morais, né? Às vezes até a mãe quer dirigir os filhos, o cônjuge, os colegas, os amigos, até os vizinhos, para supervisionar atitudes, comportamentos que é de puro ego e ilusão. Ninguém controla ninguém, e quem se esforça para conseguir estabelecer esse clima de vigilância sutil estraga a relação, incentivando a falsidade, a mágoa, a tensão da vigília e a falta de alegria na convivência. É um verdadeiro drama, né? Porque você está gastando uma imensa energia por uma coisa que você jamais vai conseguir estabelecer e que é uma espécie de toque, né? Um transtorno obsessivo compulsivo. É maravilhoso esse livro. Ele é um verdadeiro tapa na cara da gente, e ele também ensina o anverso. Isso é o lado dos sentimentos que a gente acha que é negativo. Como ele fala, fechar-se na prisão da mágoa é decretar uma sentença contra você, né? Aí ele diz que quando às vezes a gente é egoísta, usando o egoísmo para a construção de nós mesmos, a gente consegue tirar a mágoa, a depressão, e a gente consegue sair desse buraco que a gente entrou, porque começa a gente a pensar pela primeira vez na gente, porque às vezes a gente vive só a vida do outro. Então, assim, é muito legal. Esse livro é um livro que eu aconselho, mas tem todo o percurso da obra dela, né? Que ela vem numa linguagem muito simples, para todo mundo entender.
Porque às vezes as pessoas, às vezes alguns de nós que não é da área médica, psicológica, têm dificuldade de entender. Eu já tive depoimentos, estou falando não do meu depoimento, do depoimento de outras pessoas, que às vezes a linguagem, né, de Joana de Ângeles se torna um pouco mais complexa a nível de palavras, né? Mas é uma obra que veio, esse compêndio de Joana de Ângeles veio para preparar os médicos, os psicólogos, os psicoterapeutas, né? Os psiquiatras para essa saúde do corpo, mente e espírito, que não é vista ainda na sua excelência no mundo da medicina. E tem que ser dito, porque realmente não é. Quantos médicos vocês vão em Teresina que conhece o mundo espiritual, que conhece o perispírito, que sabe que a vida continua e tem provas disso? Eu acho que muito poucos, né? Até na nossa AME, que nós temos vários médicos, mas é um número muito pequeno dessa fração de médicos que existe no Piauí. E também ela fala da questão moral, que é muito importante, sobre o processo obsessivo e sobre a depressão. Quando ela cita Mateus aqui, no capítulo 5, aplique um exercício para se libertar das conexões sombrias. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Então, quantos de nós vive preso porque a gente só enxerga coisas ruins das pessoas, dos animais, da vida, da sociedade? Então, pessoal, outra lição. Quando você julga, estabelece em si as mesmas condições e bases emocionais que o ligam à pessoa julgada. Então, quando você diz assim, fulano é mau caráter, você identificou dentro de você, em algum ponto, de algum chakra, de alguma vida, de alguma cadeia reptiliana sua, que você já é, ou pratica, ou já foi um mau caráter. Então, se você já foi, por que você está dizendo que aquela pessoa é? Vai ajudá-la. Passe a exercitar o carisma, a afetividade. E como ela reforça, né? A afetividade, a educação do afeto, ela é simplesmente um processo diário, educativo. Você não tem... Sai daquela ilusão da criancice. Não, se tem os amores à primeira vista, foram construídos através de muitas reencarnações. E se encontram. Mas 99% são construções de amor afetivo, diário, paciência. É a trilogia de Jó: fé, paciência, recompensa. Que eu vi a primeira vez isso na prática lá na maçonaria com as filhas de Jó, aquelas meninas educadas para fazer trabalho social, de caridade, estabelecida por um trabalho já mais de centenário de práticas nas sociedades aí fora do Brasil. Então, assim, a gente tem que começar a se preocupar com a questão da educação da alma, porque não tem mais jeito. E só para vocês, nós temos aqui ainda, são 40, já tem mais 2 minutinhos. Eu vou indicar 2 livros para quem tem relação com as pessoas, né? Quem é casado, quem namora, quem tem seu relacionamento, seja com a pessoa do mesmo sexo, seja com a pessoa de outro sexo. As Regras de Ouro para os Casais Saudáveis, de Augusto Cury, que é um verdadeiro psicólogo do Cristo. Quando ele conheceu, ele se diz ateu, eu acho que ele não é mais ateu. Estou dizendo aqui, e se alguém souber que ele ainda é ateu, eu não acredito, porque ele fez um estudo do seu doutorado ou pós-doutorado sobre o Cristo, lançou vários livros, e ele fala justamente dessas, toda a receita. Um excelente psicólogo, um excelente profissional médico, e ele fala que quase todos os grandes erros da nossa humanidade foram gestados e cometidos pelos homens, das guerras, dos genocídios, da discriminação, competição predatória. Se os homens tivessem estudado minimamente o psiquismo humano, olha só, energia psíquica e humanidade. Joana, Cristo, né? E agora, se conhecendo, entenderiam a diferença de sexo, raça, cor, pele, cultura, e aí diminuiriam todos os problemas do psiquismo. Né? Como ele fala, casais que vivem querendo mandar, descobrir o outro,
ou querendo que os outros, a culpa dos seus problemas seja o outro, são casais que ele fala que são casais safona, que vivem processo de sanfona, né? Porque o primeiro ponto é o entendimento sobre o outro, é o afeto sobre o outro, é você ter um olhar afetivo, um olhar humanitário, construtivo. E começa com a construção e com o princípio da amizade, né? E agora, para a gente encerrar, que eu já até passei, e tem um tempo aí no Instagram, não pode passar porque vai cair, eu vou sugerir esse livro para vocês, que também é o quarto livro, chamado Escutando os Sentimentos, da Hermance Dufour, onde ele fala justamente desse trabalho de oração, trabalho, estudo. Oração, trabalho e estudo na caridade, no amor, na afetividade, vai curar qualquer tipo de depressão. E ele fala que a depressão é o cansaço de viver por estar sempre se fugindo do seu real objetivo. Quando a gente foge do nosso objetivo espiritual, amoroso e afetivo, a gente vai criando vazios existenciais e vai gerando essa doença chamada depressão, né? Então, a gente tem que começar a correr atrás do processo de se enxergar, se buscar e se conhecer e se enfrentar, vendo todas as nossas sombras e dizendo: vou querer mudar, não tenho vergonha delas. Ou, se não, esperar para a morte para poder ver a verdadeira face que você não quis enxergar, é perca de tempo, além de ser uma extrema ignorância e até vou chamar de burrice, né? Então vamos nos enfrentar agora. É doloroso, é passinho de cada vez, mas é importante. Tá bom, pessoal? Pois essa era a nossa mensagem de hoje. Queria muito agradecer o convite da Sueli, todos vocês que estão aqui na live, muito obrigado por vocês estarem participando, Terezinha, Patrícia, Ciene Pinheiro, Conceição, Cacilda, todos os meus amigos da AME, Dolores lá de Juazeiro, né? O Rafa que está aniversariando hoje, todos vocês aí, todos vocês de todos os centros, divulga essas informações, porque esses livros ainda são muito pouco estudados. E vamos fazer aqui nossa prece de encerramento. Senhor Jesus, Mestre amado, Nossa Mãe Maria de Nazaré, Dr. Bezerra, Eurípides, toda a espiritualidade superior que pensa no planeta, que pensa no amor incondicional, nos ilumine, nos dê uma excelente noite de sono corporal e trabalho espiritual, uma excelente semana de muitas realizações, amor e principalmente afeto. Fiquem com Deus, excelente semana. Muito obrigado pela participação de vocês. Boa noite. Pronto aí? Pronto? Pode coisar? Ei.